Nós queremos, irmãos, esse ano alongar as nossas tendas e firmar as nossas estacas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 54. É onde eu quero meditar nesta noite. Deus colocou essa palavra no meu coração. Vai ser uma meditação mais breve, até em função da nossa noite, tudo que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos na semana do Natal. E nessa semana nós celebramos o nascimento de Jesus. E a única razão, Diogo, de nós estarmos aqui é por causa de Jesus. A igreja existe porque Jesus a criou. E ela existe por Ele e para Ele. E é para a sua glória. A razão de nós estarmos aqui reunidos nessa noite e podermos juntos desfrutar de todas essas ações, sonhar com tudo isso e ver o reino de Deus avançar, é por causa de uma única pessoa, o seu nome, Jesus. É por causa de Jesus, é por Ele, para Ele que nós estamos aqui. Mas quando a gente chega ao término desse ciclo, para nós, agora 26 de janeiro, nós vamos completar 4 anos de existência. E diante de tudo isso, Deus tem colocado no nosso coração um tempo novo, porque a gente olha para os últimos anos, em especial os últimos 3 anos que a gente está fechando esse ciclo de pandemia, e a gente olha tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, só de nós podermos estar num culto como esse, este ano, sem máscaras, poder estar próximo um ao outro, poder celebrar um com o outro, isso é motivo da gente exaltar, da gente glorificar a Deus de muitas maneiras. Mas eu não sei você, mas às vezes nos parece que ainda, mesmo agora chegando no Natal, mesmo chegando ao término desse ano, parece que este efeito pandêmico foi tão forte na nossa vida, que parece que a gente ainda está se perguntando assim: será se nós vamos mesmo mudar de ano? Será se nós vamos mesmo entrar num ano novo? Parece que as coisas se estenderam, parece que os últimos anos eles estão tão longos. E aí a gente chega diante de uma celebração dessa de final de ano. Ao contrário, às vezes, irmã Cosminha, de olhar para 2023 cheios de expectativas, nós podemos estar tão marcados com 2020, 21, 22... que a gente chega ao término desse ciclo e, ao contrário de olhar para frente, nós estamos tão machucados. Nós passamos por tantas circunstâncias que às vezes a gente não consegue olhar com expectativas novas, olhar de maneira diferente de tudo que nós vivemos. Como igreja, como discípulos de Jesus aqui representados, e hoje, em virtude da orquestra, nós temos irmãos amados aqui de várias igrejas, e dentre elas, da primeira igreja batista de Braslândia, que é a minha igreja mãe, igreja de origem de muitos de nós que estamos aqui, e nós temos uma relação muito amorosa com essa igreja, e um carinho, porque é ali que nós conhecemos o Evangelho, é ali que, por exemplo, eu fui ordenado ao ministério pastoral. E nós aqui estamos de outras igrejas mais que participam do projeto nessa noite, celebrando a Jesus. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos chegar agora e olhar para frente. Mas eu pergunto a você, para onde você vai em 2023? Se eu parasse agora e fizesse essa pergunta a você, quais são os seus planos para 2023? Para onde você vai no ano que daqui a 12 dias vai começar? Se eu perguntasse a você, quais são as suas listas? Hoje a gente brincava lá em casa, a gente precisa colocar na lista emagrecimento, atividade física. Aí a gente vai colocando uma série de coisas na lista. Na lista espiritual, domingo passado a gente falou sobre isso. O que você vai colocar nessa lista? Mas se eu perguntasse a você, para onde você vai em 2023? Deus tem falado conosco que em 2023 é o nosso ano de alongar as tendas e firmar as estacas.
Conhece esse texto? Queria que você acionasse o seu aplicativo ou abrisse a sua Bíblia, Isaías 54, versos 2 e 3. A Bíblia diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estende o toldo da tua habitação e não o impeças. Alongue as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que povoem as cidades assoladas. Vou repetir: alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação, e não impeças. Alongue as tuas cordas, firme bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua prosperidade, ou a tua posteridade, possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades isoladas. Este é um texto em que o Senhor nosso Deus coloca no coração do profeta Isaías, para mostrar ao povo de Israel que eles deveriam enxergar que o povo de Deus era muito maior do que eles tinham por compreensão. Por algum tempo Israel passou a se achar que era somente eles, os escolhidos, e começou a mais do que compreender-se apenas como o povo de Deus, mas passaram a achar que o Deus Todo-Poderoso era apenas o Deus de Israel. E agora Deus usa o profeta Isaías para mostrar a eles que nas posteridades, nas nações que haveriam de vir, o Senhor estava mostrando o seu povo no reino futuro do Messias, o qual nós celebramos esta semana o seu nascimento, que esse Messias, ele governaria não apenas sobre a nação de Israel, mas ele era um governante sobre todas as nações. O Messias que haveria de vir, o Cristo esperado, era muito maior do que a extensão dos reinados de Davi, do reinado de Salomão, e para isso era necessário eles terem uma compreensão que muita gente precisava ser alcançada, e que o reino de Deus vai muito além da nossa comunidade local. O reino de Deus vai muito além da nossa igreja. O reino de Deus vai muito além da nossa placa. O reino de Deus é muito maior do que nós. E se às vezes nós não tomarmos cuidado, nós podemos reduzir o reino de Deus na nossa incompreensão das Escrituras. John MacArthur afirma que o profeta Isaías estava mostrando a Israel que eles deveriam se preparar para que um dia uma numerosa multidão haveria de chegar, e que eles deveriam ter uma compreensão de uma estrutura muito maior para acolher aqueles que Deus vai mandar. É nessa perspectiva, irmão Josimar, é nessa perspectiva, irmão Ítalo, que quando a gente olha para o musicar, nós cremos que Deus vai nos dar uma perspectiva muito maior, para acolher muito mais meninos, meninas, homens e mulheres, que Deus vai usar a música para ser bênção na vida deles. Certo, irmão Edivaldo? É nessa perspectiva que Deus é um Deus que alonga as tendas. É nessa perspectiva que nós cremos que foi bom esse ano a gente conseguir entregar 18 toneladas de alimentos, mas nós podemos trabalhar e honrar o Senhor, e quem sabe ano que vem entregar 36. Nós podemos ir além. O que o Senhor está nos mostrando é que nós precisamos ter uma perspectiva que no reino de Deus as coisas são muito maiores do que nós. As coisas são maiores do que a gente pensa. E é por isso que o Senhor está dizendo para nós, como igreja de Jesus: alongue as tendas,
e firme as estacas. E quando ele fala isso conosco, irmão Fernando, o que é que o Senhor quer nos ensinar? O nosso maior desejo como igreja, aqui no coração do Brasil, é ver pessoas aos nossos redores, ao redor das nossas vidas, sendo abençoadas, sendo salvas, sendo transformadas, alcançadas pelo poder de Deus. E nós que estamos aqui como igrejas representadas, todas as igrejas aqui, Deus está dizendo que nós somos chamados para transbordar para a direita, para a esquerda. Nós somos chamados para abençoar as nações. Agora, qual é a nossa parte em tudo isso? Qual é o meu papel em tudo isso? Uma das coisas que eu mais gosto das Escrituras Sagradas, porque a Bíblia, ela por si só, ela se explica. De maneira muito atenciosa, quando nós lemos as Escrituras, e aqui nós temos algumas lições preciosas, e eu quero nesta noite pensar de maneira muito rápida nesses 4 pontos, ou 5, melhor dizendo. O primeiro deles é, o profeta Isaías, o Senhor diz a ele: alargue o espaço da sua tenda. Vamos repetir juntos? Alargue o espaço da sua tenda. Às vezes a gente acha que alargar o espaço é ter um ambiente maior. Às vezes na nossa compreensão de alargar o espaço da tenda, tem relação muitas vezes com lugares físicos, materiais. Mas alargar o espaço da nossa tenda, tornar amplo, aumentar a área, muitas vezes é nós não perdermos de vista que o reino de Deus, a igreja de Jesus, é algo vivo. E ela, por ser algo vivo, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Se ela estiver saudável, ela vai avançar. Mas o que Deus quer nos ensinar, que o espaço que precisa ser alargado é muito mais do que o espaço físico, mas o espaço da nossa visão em enxergar o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Porque às vezes a gente pode ter um espaço físico extraordinário, grande, mas nos falta a visão de Deus. Então o que Deus quer fazer, a começar da nossa casa, a começar da sua família, a começar do seu lar, Deus quer alargar a sua visão, alargar o campo da sua tenda. Alargar o campo da tenda. E aí tenda, eu lembro de Moisés, que era onde ele encontrava com Deus. Uma das principais coisas que precisam alargar na nossa tenda da nossa vida, para um ano extraordinário, será justamente a tenda da oração. Como nós enxergamos a nossa vida de oração, como nós desenvolvemos a nossa vida de oração. E Deus está dizendo para nós: alarga a tenda da oração. Porque alargando a tenda da oração, vai alargar a tenda da ousadia. Muitas coisas virão, porque você vai entender o que Deus está falando com você. Alarga a tua tenda, torna amplo. Deus está nos chamando, irmãos, para ampliar a nossa tenda, ampliar o nosso tempo com Ele de intimidade, ampliar a nossa relação com Ele. Agora isso vai dar mais trabalho. Eu me lembro que no começo aqui das atividades do Musicar, irmão Josimar andava com algumas estantes. Agora já são as 3 ou 4 caixas de estantes. E vai chegar um dia que a gente vai precisar de um carro para carregar as estantes. Eu creio nisso, irmãos. Sabia, pastor Aguinaldo? Tem gente que acha que o pastor Fabrício é doido, né? Não, irmãos. Eu tenho aprendido que quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Só que a gente tem que ter fé para colocar o pé. Coloca o pé e confia no Senhor. Alarga o espaço da tua visão. O que você está enxergando? O que nós estamos enxergando, irmãos? É por isso que o Senhor está dizendo: alarga o espaço da tua tenda, alarga a tua visão. E aí o Senhor vai dizer na segunda expressão: estende o todo da tua habitação. Aí sim, todo tem relação com alcance, cobertura, cuidado. Quanto mais Cristian nós aprendermos a cuidar uns dos outros,
mais nós vamos aprender a cuidar, a amar e a acolher. É por isso que a gente aprende que um encontro, seja na música, seja no jiu-jitsu, seja através de uma cesta, seja num pequeno grupo, não é o encontro pelo encontro, mas é o aprender a cuidar, estender o nosso toldo, abrir o toldo da habitação, é entender que a gente precisa cuidar mais. E a gente vive um tempo que é desafiador. E que tempo é esse? É o tempo em que a gente vive o princípio da indiferença. O que é o princípio da indiferença? A gente vive numa sociedade que a gente já tem dificuldades de perguntar ao outro como ele está. Quando você pergunta ao outro como ele está, você tem que estar disposto a parar 40, 50 minutos para ouvir. Então agora a gente já não pergunta: Valdeci, como você está? A gente já diz assim: Valdeci, tudo bem, né? Eu já afirmo que está tudo bem. Sabe por quê? Fazendo assim, eu já não te dou nem chance de você falar comigo. E se eu falar assim, não está bem não, Valdeci virar e falar assim, eu digo: Valdeci, está tudo bem, né? Aí o Valdeci diz assim: não, pastor, tá não. Aí qual é a nossa resposta da nossa sociedade de um modo geral, principalmente nós os cristãos desse tempo? Valdeci, vai ficar em nome de Jesus, Deus te abençoe. E para por aqui. Nós deixamos de nos tornarmos cuidadores, nós nos tornamos impessoais. É por isso que o texto está nos dizendo: irmãos amados, abra o espaço da tenda. Tenda é acolhimento, tenda é cuidado. Nós precisamos aprender a cuidar mais, a perguntar como o outro está, aprender a auxiliar um ao outro, a chorar um com o outro, a andar um com o outro. E nós precisamos ser igreja assim. O reino de Deus é assim. E para sonhar com uma cidade transformada, para sonhar com famílias transformadas, a igreja de Jesus, ela precisa assumir o seu papel neste mundo, que não é um papel político, que não é um papel ideológico. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é o que Jesus fala na parábola, quando ele usa a parábola da pérola, e de maneira muito especial ele usa, falando também do tesouro no campo escondido, que quando aquele homem sabe que ali tinha um tesouro, ele vende tudo que tem para alcançar aquele tesouro, porque o tesouro era o reino de Deus. O nosso papel como igreja é fazer de tudo para que o reino de Deus seja estabelecido e corações sejam alcançados. Esse é o nosso papel. O papel da igreja não é um papel político ideológico. O papel da igreja é anunciar a Jesus Cristo como a única esperança para todas as nações. Esse é o nosso papel. Estender o todo da habitação é isso, é alcançar mais pessoas. Agora tem uma expressão aqui que me chama a atenção e eu estou caminhando para o fim. Isaías, usado pelo Senhor, diz assim: não impeça. Não impeça. Aí alguém disse assim: alguém pode impedir Deus agir? Pode, irmã Marília? Pelo contrário, a palavra de Deus diz o quê? Agindo Deus, nós nunca poderemos impedir Deus agir. Só tem uma coisa: nós podemos ficar fora do que Deus está fazendo. É diferente. Vou repetir isso, hein? Guarda aí no seu coração. Nós nunca impediremos o que Deus vai fazer, porque agindo Deus, quem impedirá? Mas sabe o que pode ocorrer conosco? Nós ficarmos fora daquilo que Deus está fazendo. E o que que Deus está fazendo? Qual é a principal ação de Deus no mundo? A principal ação de Deus foi enviar o seu Filho,
o único Filho. E é por isso que nós estamos nessa semana celebrando o Natal. E Ele veio aqui, nasceu em uma manjedoura, veio como um ser humano como nós, é o Emanuel, Deus conosco. E Ele veio para nos dar a vida, e a vida que Ele veio nos dar é a vida eterna. Ele veio resgatar e salvar o que se havia perdido. O que Deus está fazendo no mundo? Salvando e transformando o homem que estava longe de Deus. Deus está fazendo isso, e Ele continuará fazendo até a consumação dos séculos, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, para estarmos para sempre com Ele. Até lá nós podemos escolher, Fernando, estar ou não nos unindo a Deus naquilo que Ele está fazendo. Não impeças. Nós nunca vamos impedir Deus de fazer o que Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Quem somos nós? Nós não somos nada. Mas nós podemos muitas vezes ficar de fora do que Deus está fazendo. Muitas vezes Deus quer fazer algo extraordinário na sua casa e na sua família, e você ainda não entendeu, e a sua família pode ficar de fora do que Deus está fazendo. Muitas vezes Deus quer fazer algo extraordinário lá no seu trabalho, na sua história, mas você ainda não entendeu. Não é que você vai impedir o que Deus vai fazer, não, você só está desalinhado com o que Deus está fazendo. E Ele está dizendo a você e te chamando a entender isso. Por fim, duas expressões: alongue as tuas cordas. Alongar a corda é de fato entender o valor do crescimento. Só que uma coisa que sempre me chama a atenção, e nós vamos falar muito sobre isso aqui: todos nós devemos almejar e sonhar crescermos em todas as áreas da nossa vida, mas nós nunca podemos esquecer quem nós somos. Vou repetir isso. Muitas vezes, uma família, um casal, uma igreja, ela sonha crescer, mas dia que ela cresce, ela esquece quem ela é e de onde ela veio. Ao longo dos anos, quantas vezes eu vi isso acontecer? Na nossa vida pessoal, quantas vezes a gente está assim, passando aqueles perrengues da vida, e diz assim: Deus abençoa a gente, abra uma porta, Senhor. E aqui em Brasília é muito comum, a gente que foi criado aqui sabe, a gente começa a orar assim: Deus abençoa um concurso, eu vou estudar, abençoa, Senhor, abre a porta do emprego, de um bom trabalho. E Deus é tão bom que Ele abre. Aí as coisas começam a mudar. As coisas vão mudando na sua vida, Deus vai te dando um momento extraordinário. Mas às vezes a primeira coisa que a gente esquece, quando a gente cresce um pouquinho, é de quem? De Deus. Aí a gente começa a ser abençoado, Deus começa a ministrar na nossa casa, Deus começa a abençoar na nossa vida financeira, Deus começa a abençoar em todas as áreas da nossa vida. E isso também é na igreja. Deus começa a nos abençoar, e a igreja começa a avançar, o nosso pequeno grupo começa a avançar, o projeto começa a avançar. Aonde a gente coloca as nossas mãos, pela bondade de Deus, a coisa começa a avançar. Só que a gente corre o risco de esquecer quem que está fazendo tudo. A gente corre o risco, e é por isso que está dizendo: alongue as tuas cordas. Cordas têm relação com conexão, com ligaduras. Nós queremos alongar as nossas cordas, mas sem perder o nosso jeito de ser. Estarmos literalmente amarrados. E amarrados aonde? Aonde as cordas estão amarradas? Nas estacas. Qual deve ser as estacas das nossas vidas? O que deve ser as estacas de uma igreja? O que deve ser as estacas da nossa jornada? Por isso Isaías diz: firma bem as tuas estacas. Tem alicerces. Alicerce eu termino lembrando de Jesus. Quando ele termina uma das parábolas, ou melhor, um dos sermões mais bonitos que ele prega, o conhecido Sermão do Monte. E quando ele termina o seu sermão em Mateus capítulo 7, ele diz assim: compará-lo-ei ao homem que ouve a minha palavra e a pratica, como aquele que fundamentou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos,
sopraram sobre esta casa, veio aquela tão grande tempestade, mas ela o quê? Permaneceu. Compará-lo-ei ao homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, e o que ocorreu? Ela caiu e grande foi a sua queda. Firmar as estacas tem relação com o valor que nós damos às Escrituras na nossa vida, ao valor que nós damos às Escrituras nas nossas igrejas. Se nós queremos de fato permanecermos, irmãos, é a palavra que vai nos dar condição, é ela que nos sustém, é ela que nos dá forças para que a gente fique firme. Alongue as tuas cordas e firme as estacas. Quando a gente entender isso e vivermos isso, Deus vai nos fazer transbordar para a direita, para a esquerda, e Ele vai nos levar a lugares inimagináveis. E aí eu pergunto a você: aonde estão firmadas as tuas estacas? Aonde estão amarradas as cordas da sua vida? Aonde está amarrada? E aí você diz: pastor, eu estou querendo diminuir a minha tenda. Não, Jesus está te chamando para alongar a sua tenda, é para você ter uma visão diferente de futuro. Essa mudança agora é uma mudança não apenas de ano, mas o Senhor está te convidando para uma mudança de vida, para viver um 2023 diferente do que você viveu até agora, para viver um ano novo diferente do que você viveu até o momento. Talvez as dores da pandemia, elas te marcaram tanto, as dores dos últimos anos te fizeram sofrer tanto, que você está até sem perspectivas de mudanças. Mas hoje Jesus está falando com você: eu quero te dar um ano verdadeiramente novo, e esse ano novo vai passar por alongar as suas tendas e firmar as estacas, porque tem muita coisa para ser vivida que nós ainda não vivemos. Valdeci, eu estou animado. Parece que eu estou começando hoje. Irmã Fátima, eu estou animado. E eu tenho certeza que a senhora também, irmã Fátima. Eu tenho certeza que a irmã está cheia de ânimo para um ano novo. Não por nós mesmos, não pela nossa força, mas pela certeza de que Deus está conosco. E agindo Deus, nós não vamos impedir Deus de agir, mas eu só não quero ficar fora do que Deus vai fazer. É só isso. Eu só não quero estar fora de quando o vento soprar. E o vento vai soprar, o vento do Espírito Santo. E nós queremos estar com as velas das nossas vidas abertas, irmã Sirlene, para que Ele sopre sobre nós, sopre sobre a nossa vida como igreja, sopre sobre a nossa casa, sopre sobre o nosso trabalho, sopre por onde a gente passar, e que Ele nos impulsione a fazermos a glória, a levarmos o Evangelho para a glória de Deus, e que o Senhor seja glorificado em tudo. Eu queria orar com você.